Você assiste agora Alego News. PEC para a extinção do TCM é debatida na Assembleia. Projeto que autoriza a venda de imóveis em áreas públicas é aprovado na comissão. E veja também, aprovado em definitivo o Fundo de Equalização para o Empreendedor. É agora, no Alego News. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento desta quarta-feira aprova por unanimidade proposta que prevê recursos para o tratamento de dependentes químicos. Projetos do governo com relatórios de prestação de contas também foram distribuídos. O texto final da proposta deve acrescentar o teor dos votos em separado apresentados pelos deputados Lucas Calil e Chico KGL. Eles alertaram que 13 imóveis, situados respectivamente em Goiânia e em Rio Verde, estão sendo utilizados atualmente e, portanto, não atendem aos critérios de venda. Coloquei uma emenda pedindo a retirada dessa área para que ela não fosse vendida e continuasse ali servindo a Federação Goiana de Tênis. E o governo do estado acatou e nós vamos, paralelo a isso, também fazer as tratativas com o governo do estado, com as secretarias e com os órgãos competentes sobre o esporte e também nos trâmites burocráticos, para que a gente faça ali de um limão a limonada, para que a gente use essa área de fato em serviço do povo. Após pedido de vista na reunião anterior, matéria que modifica o plano de cargos e vencimentos do magistério estadual voltou à discussão. Ela prevê a contratação de professores temporários e a expansão da carga horária desses trabalhadores para reduzir o pagamento de horas extras. Autor de emenda que foi rejeitada pelo líder do governo, Bruno Peixoto, o deputado Carlos Cabral acredita que a proposta pode reduzir salários. O professor faz concurso para 40 horas e aí ele tem mais 12 horas de disponibilidade e o professor é pago por 60 horas. 20 dessas horas são pagas como horas complementares. A partir de agora, aqui em Goiás, essas horas complementares, elas não serão mais pagas como horas complementares, elas serão horas que serão contratadas para os professores como se eles fossem receber igualmente ao que recebe um servidor comissionado. Mais de 100 professores ajuizaram ações trabalhistas e tiveram êxito, doutor Antônio. A legislação, ela diz que 20, 30 e 40 horas. Aqueles que estavam em tempo integral de 60 horas, deputado Humberto, recebendo por 60 horas, não tinha previsão legal. Mais de 100 professores ajuizaram uma ação, tiveram êxito e o Estado tem que honrar esse pagamento. Então nós estamos regularizando uma situação. A reunião da comissão mista foi aberta logo em seguida. Apenas 2 projetos foram deliberados, entre eles proposta que aumenta, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, a margem de desconto de empréstimos consignados para servidores públicos do Estado. O governo federal já tomou as providências necessárias para que o servidor federal possa ter esse aumento na margem em 5%, principalmente nesse período de pandemia, que às vezes um ente familiar está desempregado, socorrer alguma questão emergencial, e nós estamos adequando aqui para que os servidores estaduais também possam ter aumentado essa margem nos consignados. São juros que são juros de um empréstimo bem mais baixo do que os convencionais. Então, para aqueles que desejarem, façam o necessário, a gente aumenta a margem para que possa socorrer nesse momento difícil que é a da pandemia. E durante a sessão ordinária híbrida de hoje, um dos destaques foi a aprovação em definitivo do Fundo de Equalização para o Empreendedor, o Fundec, que tem o objetivo de conceder aval nas operações de crédito na Goiás Fomento. A repórter Luciana Martins acompanhou a reunião e traz mais informações. Confira. Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aproveitaram para dar os parabéns ao presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, pelo aniversário. O deputado completou 41 anos. Gostaria, primeiramente, com muito carinho, desejar felicidades, parabenizá-lo pelo seu aniversário. Durante o pequeno expediente, o deputado Dr. Hélio de Souza retomou a discussão sobre a PEC do deputado Henrique Arantes, que prevê a extinção do Tribunal de Contas dos municípios.
Já a deputada Leda Borges mostrou preocupação com as doenças autoimunes, que não foram incluídas no calendário de vacinação de comorbidades. Em primeira votação, foram aprovados vários projetos, entre eles um de autoria do deputado Lissauer Vieira, que prevê a criação do programa Gera Goiás. Durante a sessão, foi aprovado em segunda e definitiva votação projeto do governo que institui o Fundec, Fundo de Equalização para o Empreendedor. O objetivo desse projeto é que o governo dê aval nas operações de crédito com a Goiás Fomento. Isso vai dar mais garantia aos bancos e ajudar o microempreendedor nesse momento de pandemia. Ao final da sessão, o aniversariante agradeceu os cumprimentos dos colegas e principalmente pelo maior presente, a graça de estar saudável depois de enfrentar junto com a família a Covid-19. Essas dificuldades que nós vivemos, a saúde sempre foi, né? Lógico. Mas agora ainda mais tem que ser prioridade para todos nós. Tenho só que agradecer a todos os nossos servidores aqui da Assembleia, a toda a população do estado de Goiás por nos permitir a possibilidade de representá-los aqui no Poder Legislativo e também todos os servidores, deputados, os nossos 40 colegas parlamentares que nos concederam a oportunidade de por 4 anos presidir o Poder Legislativo do estado de Goiás. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas ao mesmo tempo nos proporciona a oportunidade de trabalhar pelas pessoas, pelos 7.200.000 goianos, que isso é o que mais nos interessa e o que a gente tem focado dentro do nosso mandato. Projeto que autoriza a venda de imóveis em áreas públicas é aprovado durante reunião extra da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A comissão mista, iniciada em seguida, aprovou o projeto de lei que reduz juros de empréstimos consignados. Veja este e outros destaques na reportagem de Bruna Mastrella. Realizada de forma híbrida, a reunião votou 10 projetos de lei, todos propostos por parlamentares. Estão entre eles matéria do ex-deputado Diego Sorgato, que prevê a destinação de percentual em dinheiro e bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas para custear o tratamento de dependentes químicos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Centenas desses bens apreendidos, eles ficam abandonados, sucateados, deteriorando, depreciando nos pátios das polícias. Então, por que não dar uma destinação mais nobre para esses bens que venham ao encontro do que a sociedade quer? Um dependente químico, ele tem uma grande dificuldade de se inserir na sociedade e até mesmo de se recuperar. E muitos deles não têm ninguém mais por eles, estão marginalizados aí nas ruas dos grandes centros urbanos. E é um dever do Estado cuidar dessas pessoas também. Durante a reunião, houve também a distribuição de 2 matérias da governadoria. A primeira delas traz o relatório de prestação de contas da Fundação Universitária Evangélica, a organização social que administra o Hospital de Urgências de Anápolis. Já a segunda proposta traz o relatório de prestação de contas anuais do governo do Estado, referente ao ano de 2020. PEC, que propõe extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, aguarda cumprimento do prazo regimental para apresentação de emendas à proposta. Goiás, um dos poucos estados brasileiros que ainda tem Tribunal de Contas dos Municípios. Esse é o argumento do deputado Henrique Arantes, autor de uma PEC, proposta de emenda constitucional na Assembleia, que prevê a extinção do TCM em Goiás. Podem ter certeza, senhores, não vai alterar a fiscalização dos municípios. Os municípios serão fiscalizados pelo TCE e pelas câmaras municipais. Não vai existir um aumento de corrupção e mau uso de verba pública, como alguns pregam. De acordo com o deputado Henrique Arantes, a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios poderia gerar mais economia para o Estado e que a fiscalização poderia ser repassada ao Tribunal de Contas do Estado e até mesmo das câmaras municipais. Thales Barreto, por exemplo, enfatiza que o TCM, além de fiscalizar, tem como papel orientar os municípios. Os conselheiros que estão lá fazem um trabalho excepcional, difícil, muito difícil de ser feito no Tribunal de Contas do Estado e muito menos para o Câmara de Vereadores. O deputado Hélio de Souza também se manifestou sobre o projeto que prevê a extinção do TCM. Praticamente todos os municípios mostram
que recebe dos tribunais de contas, através dos conselheiros e da equipe que está estruturada lá, aconselhamento para que as câmaras tenham subsídios para resolver impasses que se tem sobre leis, sobre prestação de contas. É um órgão que tem um trabalho hoje considerado ímpar. Ex-conselheiro do TCM e deputado Tião Caroço acredita que os prefeitos terão muita dificuldade caso o Tribunal de Contas dos municípios seja extinto. Os prefeitos que vão sofrer, os prefeitos sofrendo, eles vão bater na porta do parlamentar. Vocês conhecem muito bem o TCE, que faz um trabalho maravilhoso a nível de estado, mas não tem know-how a nível de município. Virmontes Cruvinel acredita que órgãos de controle e fiscalização não devem ser extintos. Perder um órgão de tamanha qualidade e eficiência, como é o caso do TCM, em tempos como hoje, para mim significa um retrocesso sem precedentes. A deputada Leda Borges conta que teve muito apoio do TCM quando foi prefeita de Valparaíso. Tive muitas orientações do próprio TCM. Nós não podemos ficar perdendo órgãos de controle e de orientação. Além de órgão de controle, é um órgão orientativo. Por enquanto, só os deputados Humberto Teófilo e Major Araújo se manifestaram favoráveis à PEC da extinção do TCM. Durante os debates, foi sugerida pelos deputados Lissauer Vieira e Hélio de Souza uma audiência pública sobre o assunto. Estímulo à economia colaborativa é assunto de projeto de lei em tramitação na Assembleia. A proposta seguiu para análise do relator, o deputado delegado Eduardo Prado. Aprovado na CCJ em dezembro do ano passado, o projeto de autoria do deputado Virmontes Cruvinel propõe que Goiás tenha uma política de estímulo, incentivo e promoção da economia colaborativa. Na justificativa, o parlamentar fala em cenário de desestruturação de empresas em razão da pandemia e que a proposta visa reativar a economia do Estado. O que significa essa ideia da economia colaborativa? A base da troca de recursos humanos, intelectuais, usando tecnologia, poder fazer essa troca de serviços, produtos e, com isso, facilitar ainda mais a movimentação e a circulação da economia também nesse momento da pandemia. A economia compartilhada é o modelo quando você compartilha um bem, né? O Airbnb, você compartilha uma casa, né? Um apartamento, um quarto. O fato do Uber, né? Você compartilha o seu carro. Então, a economia compartilhada ela está mais sedimentada, ela está dentro do conceito de economia colaborativa, mas ela parte do pressuposto que é um compartilhamento do bem. A colaborativa não necessariamente, as pessoas se colaboram, mas não necessariamente é um compartilhamento de um bem específico. Ela colabora ali na prestação de um serviço que está sendo necessário nessa empresa de serviço ou de um produto que está sendo necessário. A economia colaborativa, portanto, não se resume à economia compartilhada, mas assim como no caso dos aplicativos de transporte privado ou de locação de imóveis, o uso de softwares e plataformas online amplia a rede de oportunidades e de possibilidades de colaboração. É com essa rede que o Rafael trabalha. Ele está à frente de uma plataforma de permuta multilateral, modelo de negócio que integra a economia colaborativa e está no centro do projeto de lei em tramitação. A permuta multilateral ela é uma evolução da permuta. A permuta tradicional, né, que a gente conhece, ela requer que, que dois entes, né, que estejam fazendo uma transação comercial tenham interesses mútuos, ou seja, o ente número 1 tem interesse no produto do 2, o 2 tem interesse no 1 para que seja possível a negociação. A permuta multilateral, ela inova nesse sentido. A empresa 1 pode ter interesse na empresa 2, a 2 na 3 e assim por diante, de forma que se torna muito mais ampla, né, o modelo de negociação. As oportunidades de negócio são muito maiores. E com isso, as empresas conseguem sair desse momento, né, que estão muito ociosas, né? Porque o que acontece hoje, se a gente pegar e tirar um diagnóstico mesmo das empresas atualmente, a gente tem feito esse trabalho com o Sebrae, as empresas estão ociosas, ou seja, ela tem capacidade produtiva das empresas de serviço e as empresas de produto, mas não estão vendendo. Isso faz com que a empresa fique em grande dificuldade, porque os custos fixos existem e elas não conseguem vender. Mas se ela olha para o lado, a empresa vizinha está da mesma forma, e assim todo mundo.
Bom, se a gente colocar todo mundo dentro de uma plataforma de permuta multilateral, a gente consegue resolver o problema, porque um consegue comprar do outro pagando com o que tem. Pode ser o caso, por exemplo, de uma empresa que fornece refeições. Ela disponibiliza na plataforma de permutas a quantidade de marmitas que tem a oferecer e isso rende um saldo X na plataforma. Já uma outra empresa do setor gráfico, por exemplo, que oferece o serviço de impressão de folders, se interessa pelas refeições e usa o seu saldo para a permuta. Mas se a empresa de refeições não se interessar naquele momento pelos folders, ela pode usar o saldo para adquirir outro serviço de uma outra empresa. A exemplo de uma escola de capacitação que forneça cursos de gastronomia. De acordo com o projeto de lei, a permuta multilateral pode ser usada inclusive para quitar débitos junto a órgãos como a Goiás Fomento. O objetivo, Gabriela, do projeto ainda tem muito a ser discutido, mas é destravar as várias travas que a economia tradicional impõe na economia, no próprio governo, né, mas nas empresas privadas também. A gente percebe que o país vai travando de tal maneira, tem 64 milhões de pessoas com nome negativado, com isso não consegue acessos aos bancos, e com isso você começa a ter uma série de problemas na economia. Então, nosso foco com esse projeto de lei é começar a destravar esses nós. Não estamos aqui falando para as empresas não vão pagar, elas vão pagar em permuta, elas vão pagar com o produto ou serviço dela. Então, é uma forma da gente destravar esses nós e dar uma reativação da economia, que é o que todo mundo precisa. E hoje recebemos em nossos estúdios com o deputado Coronel Adailton. Ele falou um pouco dos projetos apresentados e também sobre a sua atuação aqui no Parlamento goiano. Você confere agora um trecho da entrevista aqui no programa. Conosco hoje o deputado Coronel Adailton, para a gente conversar sobre o trabalho dele aqui na Assembleia Legislativa e também sobre o trabalho dele agora como novo membro aí nacional da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação. Coronel, é um orgulho para o estado de Goiás ter o senhor como membro lá. É um grande prazer recebê-lo aqui no Alego Entrevistas. Muito obrigado. Olá, Tiago. Olá a todos os telespectadores da TV Alego. Muito importante para mim também, fico muito gratificado de poder participar mais uma vez do Alego Entrevistas. Realmente essa participação, Tiago, na CONAV, a Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação, que eu tive a grata satisfação de ser indicado pelo nosso presidente Lissauer Vieira como o representante de Goiás. É uma comissão que é formada por um representante de parlamento de cada unidade da federação. Ela é presidida pelo deputado Delmaço, do Distrito Federal, e tem feito um trabalho exemplar, um trabalho que dignifica o parlamento brasileiro. Nós somos, essa comissão faz parte da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, e neste sentido, o acompanhamento da vacinação, nós somos intitulados de fiscais da vacina. E nessa fiscalização, não é apenas o título de fiscalização, impor alguma regra, mas muito mais abrangente no sentido de verificar se a vacinação está sendo feita de maneira correta, se está havendo falta de um tipo de vacina, qual a aplicação, o que o parlamento goiano, no caso do nosso aqui, como também membro titular da Comissão de Saúde da Assembleia, poderia fazer para ajudar. O nosso trabalho junto ao governo estadual, junto à Secretaria de Saúde, junto ao Ministério da Saúde. Essa comissão já se reuniu de maneira remota com várias autoridades, com o ministro na área do Ministério da Saúde, com o secretário-geral da Vigilância Sanitária Nacional, buscando essas informações sobre a vacinação no Brasil, com o embaixador da China, com o embaixador de Israel, com o representante da União Química, que fabrica no Brasil a vacina Sputnik V. Essa vacina já é aplicada em mais de 60 países. Aqui no nosso país ainda está tendo um certo imbróglio, mas com certeza absoluta e muita fé em Deus, haveremos de ter também mais essa qualidade de vacina para aumentar a imunização do povo brasileiro. Deputado Coronel Adailton, ele é do Progressistas, ele é presidente da Comissão de Turismo aqui na Assembleia Legislativa e agora também é o nosso representante, o fiscal da vacinação, é o representante de Goiás nesse processo de vacinação do Brasil. Coronel, um forte abraço, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que tenho que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar deputado estadual, de poder representar e buscar
com muita fé em Deus, representar cada vez melhor o querido povo goiano. Muito obrigado a todos. Assista a este e a outros programas em nosso canal no YouTube. E o Alego News de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição, um forte abraço e uma ótima noite para você.